Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos aí fazer então a correção das atividades sobre navegar na leitura, aí na página do nosso livro Aprender Juntos, na página 124, ok? Então, nessa atividade aí, nós temos aí o dicionário, que é um livro organizado em verbetes apresentados em ordem alfabética, né? O outro tipo de livro organizado dessa maneira é a enciclopédia. E aí nós temos algumas questões. Você já teve a oportunidade de folhear ou consultar uma enciclopédia? Então essa é uma pergunta, né? E uma resposta pessoal aí. Você sabe quais tipos de assuntos são abordados em enciclopédias? Pois bem, essa resposta aí também, para a gente estar dialogando, conversando aí, nós temos aí vários conhecimentos em enciclopédias, né? Então, nós temos um conhecimento prévio de vários assuntos que podemos aí expor, então, o que ainda não sabemos sobre essa enciclopédia. Então, essa também é uma resposta pessoal, tá? Que vocês poderão estar abordando aí. Então, numa enciclopédia, nós temos uma variedade de assuntos, ok? E com relação aos textos dessas duas páginas aí, a página 124 e 125, né, nós temos aí o texto Pedro Malas Artes, falando sobre a história, né, contada aí. Pedro Malas Artes, então, é um malandro, sábio e sedutor. É uma personagem famosa nos contos populares brasileiros e chegou então ao país na bagagem de histórias trazidas pelos povos da Península Ibérica. Os povos da Península Ibérica são os povos que viviam na região de Portugal e Espanha. Malas Artes aí vem do espanhol, malas artes, literalmente artes más, que significa travessuras ou no limite, malandragens na verdade, né? Então, de origem humilde, o assunto herói popular é cheio de artimanhas, consegue enganar então todos que cruzam o seu caminho, sempre leva melhor diante dos poderosos, avarentos, orgulhosos ou vaidosos, né? Em alguns dos seus contos aí, pessoal, o Malas Artes aparece como um herói humilde que faz justiça. Em outro é só um malandro mesmo que tenta sobreviver. Uma de suas peripécias conhecidas está no conto A Sopa de Pedra. Várias versões diferentes existem dessa história. Numa delas, perambulando pelas cidades, Malas Artes chega à casa então de uma velha avarenta que não queria dar o que comer ao rapaz faminto. Ele então prega uma peça na senhora avarenta ao anunciar que sabe preparar uma sopa muito saborosa feita só com uma pedra. Então ele utilizou então aí dessa artimanha, né, de falar que ia fazer uma sopa de pedra aí para realmente então adquirir o seu alimento aí. E aí nós temos aí nessa primeira página aí um cartaz, né, apresentando aí Mazzaropi, As Aventuras de Pedro Malas Artes. É um cartaz do filme As Aventuras de Pedro Malas Artes, de 1960, de Mazzaropi. Essa foi, então, uma das muitas vezes em que Malas Artes foi representado no cinema. Já na página 125, pessoal, nós temos vamos dizer assim, um ancestral aí, né, os ancestral de Pedro Malas Artes na página 125. Na página 125 aí, Pedro Malas Artes da Arábia, né? Esse aqui é o Pedro Malas Artes da Península Ibérica e agora nós temos aqui o Pedro Malas Artes das Arábias, vamos dizer assim, né? Então esse ancestral aí das Arábias é o personagem Nasrudi, famoso nas histórias árabes, é um dos que possivelmente deram origem então a Pedro Malas Artes e a seus parentes que se espalharam pelo mundo. Com seu turbante, sua barba e seu burrico, Nasrudi é também conhecido como Gogan Esrule e Djea. Um nome assim meio complicado, um nome árabe, é meio difícil de falar aí, né, pessoal? Então, ninguém sabe direito a origem desse rapaz meio maluco, meio gozador,
Irã, Paquistão, Egito, Turquia e Síria, entre outros países, disputam então a honra de ser o local de seu nascimento. Mas há estudiosos que acreditam que Nasrud realmente existiu por volta do século XIII, num vilarejo da Turquia, onde é conhecido como Nasredi Oka, em turco, que significa Oka. Oka significa mestre, né? Tolo, ingênuo, louco e sábio. Nasrud apresenta então várias facetas nas histórias, mas ele sempre faz as pessoas pensarem ou filosofarem sobre regras que são criadas sem que ninguém saiba a razão, ou sobre as invenções que são seguidas há tempos sem ser questionadas. Então aqui nós temos aqui Nasrud, um cartaz aqui, né? Capa de um livro, aliás, sobre Nasrud Oka, feito pelo artista turco Mustafa Deliugle. Nasrud Oka é o nome pelo qual Nasrud é conhecido na Turquia. Então, pessoal, aqui nós temos aqui vamos dizer assim, um personagem aí, né, que com as suas histórias encantou aí o mundo árabe. E aqui no Brasil nós temos também o Pedro Malazarte brasileiro, né, que veio lá da Península Ibérica, que fez muitas pessoas rirem com suas travessuras, né, com suas peripécias. Pois bem, na página 126, ler para compreender, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura e enviassem para mim então aí um áudio ou um vídeo da leitura desses textos da página 124, 125, pessoal. E agora nós temos as atividades para ser corrigida. Então nós temos aqui na atividade número 1, observe com atenção os textos 1 e 2. É possível saber se eles foram publicados na internet ou em uma enciclopédia impressa? Quais informações observadas permitem a você chegar a essa conclusão? Pois bem, nessa questão aí, se vocês puderem observar lá atentamente, né, podemos perceber sim que esse texto, né, ele foi publicado na internet, na enciclopédia na internet, né? E na questão número 2, assinala a alternativa que indica por que o verbete foi escrito, né? Porque então nós temos aqui o verbete que nós temos lá. Se você olhar na página anterior, nós temos o verbete Pedro Malazarte, né? Então, esse verbete, por que ele foi escrito, né? Então, vocês poderão marcar aí a seguinte questão: será que o verbete foi escrito para divertir o leitor ou para informar o leitor? Qual das duas vocês marcariam, então? Vamos marcar aqui, né, para informar o leitor. Então, esse verbete foi escrito aí para informar o leitor, certo? Na questão número 3, o título do verbete correspondente ao texto 1 é o nome de uma personagem da literatura, Pedro Malazarte, certo? Então, vejamos aí. Aqui, então, o verbete Pedro Malazarte, aí nós temos a letra A. De acordo com o primeiro parágrafo do verbete, em que tipo de história essa personagem costuma aparecer? Bom, ela costuma aparecer aí em contos populares, né, pessoal? Então, essa personagem costuma aparecer muito em contos populares, tá certo? Na letra B, localize e sublinhe o parágrafo do texto que apresenta com detalhes as características dessa personagem, incluindo como ela age nas histórias das quais é protagonista. Então, vocês vão lá no texto e vão sublinhar lá o parágrafo do texto que apresenta, então, essas características aí. Então, vocês vão aqui, ó, voltando aqui ao texto, né? Nós podemos aqui, ó, de origem humilde, então vocês vão sublinhar aí, ó, tá? De origem humilde, o assunto, o astuto herói popular é cheio de artimanhas, né? Consegue sempre levar a melhor. Então, vocês vão sublinhar, aliás, esse parágrafo aí, tá bom? E depois,
Na questão número 4, nós temos: releia essas informações retiradas do primeiro parágrafo do texto. Então, nós temos o primeiro parágrafo do texto, né? Malandro, sábio e sedutor, Pedro Malazarte é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Chegou ao país na bagagem de histórias trazidas pelos povos da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, nesse trecho aqui, considerando onde o texto foi publicado, o que podem ser estas palavras destacadas em azul? Então, nós temos aí, ó, as palavras destacadas em azul: contos populares, Portugal e Espanha, né? O que podem ser isso aí, então, pessoal? Nós podemos, então, aí concluir que elas são hiperlinks, tá certo? Hiperlinks. Já ouviram falar em hiperlinks? Então, vocês vão escrever aí. Elas são hiperlinks, né? Que servem, então, para fazer uma pesquisa aí numa enciclopédia digital, tá certo? O que indica esse tipo de destaque na palavra, então? Para que serve? Esse tipo de destaque indica que, ao clicar nessas palavras, é possível ser direcionado ao verbete enciclopédico delas, tá certo, pessoal? Então, quando na internet, né, quando a gente clica nessas palavras azuis, vocês vão ser direcionados para a explicação dessas palavras aí. Isso na enciclopédia digital, tá certo, pessoal? Bom, na questão número 5, da página 127, né, nós temos aqui os verbetes enciclopédicos costumam apresentar linguagens próprias das áreas de conhecimento relacionadas às informações expostas. O texto que você leu traz informações relacionadas a que área de conhecimento? A matemática, a história ou a literatura, pessoal? Então, nós podemos, então, verificar que esses verbetes enciclopédicos costumam, então, apresentar linguagens próprias, né? E o conhecimento relacionado a elas são história, tá? História e literatura, tá bom? Vocês vão marcar essas aí. Um verbete de enciclopédia pode conter, então, informações referentes a diferentes áreas de conhecimento. Então, por isso que nós podemos aí verificar que essas áreas de conhecimento podem estar na história, na literatura. Número 6. Leia com atenção o texto 2. Sublinhe no verbete o parágrafo que contém informações históricas sobre a nova personagem apresentada. Então, vocês vão voltar lá no texto, né, e sublinhar as características, né, as informações históricas, aliás, sobre a nova personagem apresentada aqui nesse texto, ok? Então, vocês vão voltar nesse texto da página 25 e verificar lá, então, onde vocês vão estar sublinhando aí, ó. Essas informações que nós temos ninguém sabe direito a origem desse rapaz, meio maluco, meio gozador, né? Irã, Paquistão. Então, vocês vão poder circular aí essas características aqui desse personagem, até mestre, tá? Vocês podem sublinhar aí nesse segundo texto aí, tá bom? Na questão número 7, o texto 2 é um verbete que pode ser acessado ao clicar em um dos itens que fica logo abaixo do verbete principal texto 1, né, principal, que é o texto 1, Ancestral de Malazartes, Anti-heróis. Nós podemos observar aí, tá certo? De acordo com o contexto da página, da enciclopédia, porque Nasrud pode ser considerado um ancestral da personagem Malazartes. Então, por quê, né, que ele faz a comparação aí, né, do Malazarte brasileiro aí com o seu ancestral aí? Bom, pessoal, por quê, né? Porque aí há uma possibilidade de Nasrud ter surgido primeiro, historicamente, inspirado a criação de Pedro Malazarte na Península Ibérica, né? E depois chegado até o Brasil com essas histórias, esses contos, esses causos, tá? Então, essas características aí desses personagens são similares, né? São parecidas, certo?
E na letra B, se considerarmos que um anti-herói é um herói às avessas, o que poderia ser o encontrado no item anti-heróis disponível nos sites, né? Então, aí nessa letra B aí, pessoal, esse anti-herói que falamos aí, é provavelmente informações sobre outras personagens com essas características, tá certo? Na questão número 8, os textos foram publicados em uma enciclopédia intitulada Britânica Escola. Observe a linguagem empregada no texto e marque sim, S ou não, N, para cada afirmação a seguir. Então, nós temos aqui: a linguagem é muito elaborada, difícil de compreender devido ao uso exagerado de termos desconhecidos. Vocês vão marcar sim ou não? Então, se você marcar, nós vamos marcar aqui, então, nessa primeira questão, pessoal, a letra N, tá certo? Vamos marcar aqui a letra N, ó, tá? Não. É uma linguagem de fácil compreensão, tá certo? A linguagem foi facilitada para que o estudante possa compreender as informações, mesmo que tenha de pesquisar o significado de algumas palavras? Sim. Então, a linguagem da enciclopédia é apropriada à leitura de cientistas e questionadores, não ao público em geral? Não, né? Essa linguagem aí, ela foi para o público em geral, né? Foi uma leitura para o público em geral, né? É uma leitura para que a gente possa descontrair, né? Perceber a importância aí dos contos, dos causos, né? Então, nós temos aqui, então, nessa primeira parte, então, a correção das atividades, então, sobre navegar na leitura aí, onde nós navegamos aí pela enciclopédia, né, vamos dizer assim, informações aí dos assuntos de Pedro Malas Artes aí, da Península Ibérica, que chegou até o Brasil, e de Pedro Malas Artes aí, conhecido aí como seus ancestrais aí, né, da Arábia, ok? Um abraço a todos e até mais.